Gente, estou aqui novamente para falar um pouquinho do que a gente tem visto aí no meio ah, do cristianismo, né? Digamos assim, referente à salvação, tá? Creio que muitas coisas vêm sendo vividas e não são bíblicas, né? Por mais coerentes que pareçam, é necessário sempre olhar para as escrituras. Me refiro à forma que é vivido em denominações e também grupos sem nomes que se reúnem nas casas e que pregam muito como se a salvação fosse algo primeiramente a ser conquistado, né? E depois algo a ser mantido, né? Então, realmente, a salvação é algo a ser conquistado, mas que foi conquistado pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Então, ela é sim algo a ser conquistado por um alto preço que o Senhor Jesus pagou lá na cruz, né? Para que todo aquele que creia seja salvo. Então, se remete muito a três coisas, né, que são mais faladas, que é a perseverança, né, aquele que perseverar, a obediência ao Evangelho, né, aquele que não for obediente não será salvo, e também aquela coisa assim, manter no caminho reto para não se desviar, perder a salvação, tá? O que eu queria falar um pouquinho é assim, é necessário perseverar? Sim, não estou falando não, tá? É necessário se manter obediente ao Evangelho? Sim, também não digo que não. É necessário se manter no caminho estreito? Sim. Porém, a gente precisa entender que são coisas que são consequência da salvação, tá? Um cristão genuíno, ele persevera. Um cristão genuíno, ele é obediente ao Evangelho. E um cristão genuíno, novamente falando, ele tem frutos para Deus, tá? Que é aquela questão que eu queria colocar sobre obras, né? Tem que ter obras para Deus, né? Se não tiver obras, não é salvo, toda aquela coisa. Mentira, nós somos salvos por crer em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, muitos dizem, não, mas então é só eu dizer que creio, ser batizado e continuar minha vida no mundão da forma que eu era e acabou, sou salvo. Não, eu nunca afirmei isso. E nós, irmãos, que nos reunimos somente em nome do Senhor, nós não afirmamos isso. Porém, é preciso entender que as obras, a perseverança e a obediência ao Evangelho, ela é uma consequência daquele que realmente creu e aquele que tem o temor do Senhor. Eu tenho passagens aqui para mostrar que, dentre muitas que tem, mas tem umas que eu gosto de aplicar mais, que a salvação ela é uma dádiva de Deus e ela vem pelo crer no Senhor. Por exemplo, em João 6, 28, se eu não me engano aqui, deixa eu abrir aqui, João 6, 28, os discípulos pediram, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Então fica claríssimo então aquilo que os discípulos pediram para Jesus naquele momento. Qual é a obra? Qual que é a obra para nós fazermos para Deus? Então ele foi rápido e sucinto, né? E objetivo, que creais naquele que me enviou. Outra coisa, Efésios 2 também nos fala bem isso. Efésios 2, 8.
também fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Essa passagem ela é perfeita para refutar qualquer doutrina que queira dominar e ter um controle sobre as pessoas. O que muito acontece hoje no meio da cristandade, digamos assim, é que as pessoas elas são convencidas então não pelo Espírito Santo muitas vezes a fazerem parte de algum grupo religioso, alguma denominação, e elas fazem parte daquilo e dali um pouquinho elas começam a ser de certa forma desobedientes ao Evangelho. Elas não perseveram, elas não têm obras, elas não têm frutos, né? Aí o que que acontece? Começa o domínio, né? Começa aquele domínio aí, aquele controle em cima da vida daquela pessoa. Mas daí seria o momento de perguntar assim: bom, essa pessoa realmente é convertida? Essa pessoa realmente nasceu de novo? Ela foi revestida de Cristo? Porque aquela pessoa que foi revestida de Cristo, ela nova criatura é, a palavra nos ensina. Então, se ela é nova criatura, ela é uma criatura de Cristo, e ela partirá a fazer a vontade do Espírito. Como fala ali em Filipenses 2,13, Deus opera tanto querer como efetuar conforme a sua boa vontade. Então, é a vontade de Deus através do Espírito Santo. Né? Mas e essas pessoas que não querem perseverar, que querem escapar, ir para o pecado, como nós fizemos? Temos que controlá-la, temos que focar nela, ficar no pé dela. Não, não. O que nós temos que aprender? Em Tito 3,10 também nos fala: ao homem herege, depois de uma e outra vez adormecado, evita-o, sabendo que esse tal pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, não adianta controle, domínio, né, sobre pessoas que demonstram não ter o Espírito. Claro que muitas pessoas, muitos grupos querem quantidade, volume, porque às vezes o interesse também é um pouquinho, né, que aquela pessoa ela é bem, ela dizima, né? Essa pessoa ela é bem generosa, né? Com alguns líderes que se preocupam bastante com isso, né? Então é melhor controlá-la para ela ficar no caminho, teoricamente, entre aspas, do que afastá-la. Às vezes não é necessário afastar. Se aquela pessoa não está andando no caminho, ela vai se desviar e não vai estar mais se reunindo, porque não é uma vontade dela e do Espírito, digamos assim, do Espírito Santo, que é a vontade de estar com os irmãos e de estar no Senhor. Então não é necessário controlar ou dominar e nem necessário expulsar, e sim deixar ela caminhar. Se o Espírito Santo falar por ela, ela vai permanecer. Então fuja do domínio, fuja desse controle. A paz do Senhor esteja com todos.